Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui novamente com o programa Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira rápida, fácil e descontraída. Hoje nós vamos falar de Dória, pré-candidato a presidente da República. Vamos falar dos prós e contras da vacinação infantil. Vamos falar de Miriam Leitão, da jornalista Miriam Leitão, querendo lacrar Bolsonaro nas redes sociais. E vamos falar dos perigos do coaching e dos perigos do endeusamento de coaching, né, no Brasil e no mundo atuais. Tudo isso, no entretanto, eu aguardo vocês. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. A vacinação infantil está aí, e ela veio cheia de polêmicas. Eu, como pai, eu gostaria que meu filho mais novo, menor de 12 anos, se vacinasse. É a minha opinião, né? É o que eu gostaria que ocorresse. Como juiz de direito, como pensador, eu entendo, no entanto, que o pai que não permita que seu filho menor de 12 anos se vacine contra a Covid-19, que já virou Covid-22, não pode ser punido, não pode sequer ser criticado. E por que isso? Isso acontece porque é uma vacina que, muito embora não seja experimental, as vacinas hoje à disposição não são experimentais, pelo pouco tempo que elas tiveram para serem testadas, não se conhece toda a gama, toda a pleiade, todo o rol, toda a lista de problemas que ela pode vir a causar no futuro. Tá? Então, assim, não é que se preveja, como alguns sites de besterol andaram falando, não é que se preveja que dá AIDS, que vai virar jacaré, que vai ficar estéril, enfim, não é isso. É que não se sabe se a longo prazo essas vacinas poderão gerar algum efeito colateral indesejável, nocivo, para a população vacinada, que já é muito maior que a população não vacinada no planeta, e principalmente no Brasil, onde há uma cultura vacinal que nos coloca numa situação de ponta, numa situação de dianteira à frente dos demais países. Aqui se está parando de morrer de Covid. Por quê? As vacinas que aí estão, muito embora elas não imunizem como deveriam, como se desejava que fossem, elas inibem efeitos drásticos, inibem efeitos graves da infecção, da contaminação da Covid-19. E claro, passa pela análise de riscos de todo pai, de toda mãe, saber se vai ou não vai comprar essa briga, se vai ou não vai acatar esse risco, apostar tão alto com a saúde do ente mais querido de todos, que é o filho, vacinando ou não. Eu vacinaria porque eu acredito na ciência. Eu vacinarei se não houver obstáculos dentro da minha família. Mas eu estou comprando esse risco. Filosoficamente, se eu me vacinei, eu não teria como nem porquê vetar ou impedir ou manifestar contrário a que meus filhos menores de idade vacinassem. Eu acho que nós vamos ter que lidar com a Covid para o resto de nossas vidas. Pouco a pouco ela vai deixar de ser letal. Aí sim vai virar aquela gripezinha, aquele resfriadinho que Bolsonaro falou há 2 anos atrás, foi tão apedrejado por isso. E que a maneira mais correta de lidar com isso é tendo vida normal, sem dar bobeira, claro, evitando aglomerações desnecessárias, evitando intimidades desnecessárias com pessoas desconhecidas, saindo para o básico, trivial e o necessário para a rua, de resto resguardando mais, e não paralisando atividade econômica alguma. Graças a Deus é esta conclusão que a gente sempre falou que os gestores públicos chegaram. É assim que você lida
com um vírus que veio para ficar. Gentileza da dona China. Agora, sem demonizar o vírus, né? Sem demonizar a China, que deve pagar pelo que fez, mas isso não respinga no cidadão chinês, que na verdade é mais vítima do que nós, porque é vítima da ditadura chinesa, né? Isso não pode respingar na atividade econômica de um país. E nem na gestão interna das famílias, que através do poder familiar gere a seus filhos através de pai, através de mãe ou através de ambos. O Estado não pode se imiscuir nisso. O Estado não pode decidir pelo pai ou pela mãe se vacina ou não aos filhos. Por quê? Há um risco, ainda que pequeno, ainda que minúsculo, né, de que a vacina tenha efeitos colaterais nocivos que só vão se manifestar daqui a vários anos e que ainda não foram detectados pela ciência, porque dada a emergência da situação da pandemia, a vacina não teve tempo para ser testada com todos os rigores, com todo o tempo necessários para tal importante tarefa, ok? João Dória é razoável governador. Realmente ele é uma alternativa viável para São Paulo, não só a cidade como o estado de São Paulo. Foi a alternativa que o eleitorado paulista elegeu para evitar os riscos de uma nau naufragando, que é o PT. João Dória tem sido, repito, um razoável governador. Presidente da República não será jamais. Jamais será aquele cara da terceira via que vai abocanhar votos da direita descontentes com Bolsonaro, votos da esquerda descontentes com Lula, e vai agremiar esses votos em torno da sua candidatura, vai solidificar essa candidatura, vai para o segundo turno e aí sim bater forte no candidato até então majoritário e dele abocanhar a presidência da República. Isso não vai acontecer, porque João Dória é um fenômeno paulista, é um fenômeno interno a São Paulo. Como Alckmin nunca conseguiu voar voos mais altos, como Serra nunca conseguiu alçar voos mais altos, porque eles são fenômenos caseiros. Para o resto do Brasil, João Dória é um empreendedor que usa calça apertada, que se valeu da Coronavac, que é o governador da vacina Xing Ling, que é o governador que propiciou a distribuição mais rápida de vacinas que, afinal de contas, resolveram um problema emergencial que o Brasil possuía, mas que hoje se sabe são vacinas de péssima qualidade, que apenas cobriram o buraco do dente, enquanto a verdadeira cura vinha por outros meios. O sucesso de Dória foi fugaz, assim como o sucesso da CPI da Covid foi fugaz. Não se fala mais da CPI da Covid, não se fala mais de relatório da CPI da Covid, aquele circo de horrores, né? Aquilo ali redundou no vazio, não chamuscou a figura do presidente da República, não fortaleceu os seus adversários. Vide aí o senhor Sérgio Moro, que permanece patinando com um dígito só na intenção de votos e não deverá se erguer muito mais do que isso. É um político sem rosto, é um político sem cara, né? É um político que não tem amigo, que não tem inimigo, que ninguém gosta e ninguém desgosta. É mais ou menos como se ele fosse um político padrão paulista do PSDB. É por isso que quando Aécio Neves se contrapôs ao PT na reeleição de Dilma, Aécio Neves quase levou. Porque Aécio Neves era já então um fenômeno brasileiro, um fenômeno nacional, coisa que os candidatos paulistas jamais conseguiram ser. Vide Mário Covas, Paulo Salim Maluf e outros mais. Lula é fato, né, sempre se candidatou pelo colegiado paulista, mas Lula nada tem de paulista, é um fenômeno nacional nascido no Nordeste brasileiro. Então Dória não é a terceira via. Dória deveria se candidatar à reeleição para o governo de São Paulo, porque senão a perderá também, apeará do poder em São Paulo e entregará de volta de bandeja o governo do Estado paulista de volta para o PT, porque chances de ser presidente da República, João Dória definitivamente não tem. Tem menos que Sérgio Moro. A batalha realmente irá afunilar entre Lula e Jair Bolsonaro,
E eu acredito que Lula, se for esperto, sai nominalmente do páreo, que a rejeição de Lula é muito maior que a rejeição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro quer Lula no segundo turno para perseverar no poder, e é isso que vai acontecer com Lula como candidato à cabeça de chapa para a presidência da República. Uma famosa histórica comunista, Rosa Luxemburgo, alemã, judia alemã, foi traída por Lenin e morta, começo do século XX, comunista de carteirinha. Rosa Luxemburgo dizia o seguinte: a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento é não somente principal, mas exclusivamente a liberdade de quem não concorda com você se expressar e dizer o que pensa. Isso uma ideóloga de esquerda. Quando ser de esquerda, era ser de esquerda de fato. Não era ser esquerdista de botequim de Zona Sul, esquerda caviar, esquerda de batom, como dizem os franceses, esquerda com um Porsche na garagem e um pôster de Che Guevara na sala ou no quarto. Essa é a esquerda caviar que você vê hoje em dia. E a dona Miriam Leitão, que foi presa durante o regime militar, que supostamente foi torta, aliás ela fala que foi, não tem por que duvidar disso, diz que foi presa e torturada durante o regime militar, ela parece que não aprendeu uma outra lição de outros ideólogos de esquerda, ideólogos e políticos de esquerda, desta feita de uma história recente, mundial. Né? Nelson Mandela, preso décadas como terrorista de esquerda na África do Sul, sai da prisão perdoando e querendo reunir todos os setores da sociedade em volta das melhorias, inclusive do tratamento de igualdade étnica dentro da África do Sul. José Mujica, depois eleito presidente do Uruguai, preso vários anos como terrorista de esquerda, terrorista armado de esquerda, durante a época dos Tupamaros uruguaios. No Uruguai se matou muito mais esquerdistas armados do que no Brasil. José Mujica, quando sai da prisão, sai perdoando, querendo unificar todos os setores da sociedade por um Uruguai melhor. Não conseguiu. Para quem não se lembra do Mujica, aquele presidente maconheiro que liberou a maconha. Ele acabou com o Uruguai com isso. O Uruguai é um país minúsculo, era uma Suíça na América Latina, violência próxima de zero. Foi esse cidadão Mujica, assumiu a presidência por 4 anos, ele acabou com o Uruguai. Uma conhecida minha foi assaltada à mão armada na porta de um hotel 5 estrelas no centro de Montevidéu. Coisa inconcebível. O aumento de crimes violentos no Uruguai alcançou 40% no ano passado. 40% de aumento do número de crimes violentos, coincidente com a liberação de drogas ditas leves por Mujica, que abandonou o barco afundando. Hoje o Uruguai patina, inclusive, na sua economia, até muito pouco tempo, mais sólida que a brasileira. Até porque é muito mais fácil ditar as regras da economia em um país bem pequeno, como é o caso do Uruguai. Gente, o pior drogado, o pior toxicômano é o maconheiro. Maconheiro demora a morrer, faz filho, gasta com SUS depois por causa dos neurônios perdidos, das paranoias, e tenta liberar a maconha. Maconha não é uma droga leve porque cause poucos danos. Maconha é considerada uma droga leve porque é uma droga não química. E que a dependência da maconha não é física, é psíquica. Não existem índices seguros para consumo de maconha. E todo mundo que consome maconha está lesionando os seus neurônios, modificando o seu caráter, a sua personalidade, se tornando uma pessoa menos atenta à realidade à sua volta, criando uma espécie de autismo social que vai refletir no restante de sua vida profissional, afetiva, familiar. E politicamente organizados, os usuários de maconha defendem a liberação desta porcaria, coisa que não funcionou em nenhum país do mundo. Em nenhum país do mundo. Falam da Holanda, lá há lugares específicos para consumo de marihuana, de maconha. Fora desses locais, é cadeia, caixão e vela preta. Né? O brasileiro ouve muito cantar
não sabe aonde, acredita muito no São Google, não sabe aonde, mas inclusive em países em que a maconha é mais liberada, como os Estados Unidos, né, é para fins medicinais, e a maconha medicinal não dá barato, né, e com atestado médico, e não dá cadeia para o maconheiro, mas ele é obrigado a se tratar e provar isso para as autoridades. Nunca dos nunca, o usuário de maconha para ficar doidão, o usuário de droga para ficar doidão, passa incólume pelas autoridades sem nenhuma espécie de repressão em países democráticos, desenvolvidos e constitucionais do mundo ocidental. Em nenhum lugar. Mojica tentou fazer isso com o Uruguai, acabou com o Uruguai. Mas o ponto é que Mojica perdoa. Né? Perdoa o seu insucesso de terrorista de esquerda. Perdoa a perseguição, a pena alta que recebeu, a repressão que sofreu. E tenta, dentro da cabeça enviesada dele, contribuir para construir um Uruguai melhor. Mandela, a mesma coisa. Sai da cadeia e perdoa. Tenta incutir os seus valores contra o apartheid, contra o racismo sul-africano, para os seus concidadãos, mesmo para os seus opositores. Trabalha muito bem com a mídia, com os governos internacionais, e consegue transformar a África do Sul e ganha o Nobel da Paz por isso. A dona Miriam Leitão e outros próceres da esquerda não perdoam, não se esquecem, ou usam os rigores e os humores e as dores dos anos de chumbo da repressão política do regime militar até hoje para, de maneira injusta, de maneira vingativa, utilizar o que sofreram como palanque político eleitoral ou como ferramenta ou arma para ofender, para detrair os seus adversários políticos. E a dona Miriam Leitão nem política é. Como jornalista, ela deveria ter honestidade intelectual para se manifestar de maneira imparcial. Coisa que a dona Miriam, que eu conheço pessoalmente, é uma baita jornalista, faz e não precisaria definitivamente fazer. Ela erra quanto a isso. E mostra mais uma vez que a esquerda brasileira, que não é a verdadeira esquerda, que é a esquerda festiva, que é a esquerda batom, que é a esquerda caviar, que é a esquerda que não perdoa e não esquece, né? Na verdade, não flerta com o liberalismo, como Lulinha Paz e Amor tentou fazer. A esquerda brasileira flerta com a ditadura, como é historicamente comum. O verdadeiro esquerdista é o comunista socialista. E ele não ganha poder de países pelo voto, não. Isso não é comum na trajetória do socialismo-comunismo, não. O comum é ganhar pelo fuzil, pela arma, pela pancada. Miriam Leitão revive esse passado asqueroso das esquerdas armadas, querendo lacrar Bolsonaro, querendo que Bolsonaro seja banido das redes sociais, porque ela não concorda com o que Bolsonaro diz. Vejam vocês, uma jornalista, a que ponto chegamos. E é por isso que eu falo, a esquerda não precisa se preocupar com a ascensão da direita. Não é a direita que está ascendendo, que está crescendo. É a esquerda que decepciona cada vez mais. A esquerda que perde até para o bêbado da esquina. A esquerda que perde até para o vento, com próceres, com exemplos, com protagonistas lamentáveis dessa supressão de liberdades até hoje. E Roberto Jefferson, preso há 6 meses, porque falou mal de ministro do Supremo. E jurista nenhum fala nada, e advogado nenhum fala nada, e juiz nenhum fala nada. Ele está preso por crime de opinião. Se tivesse cometido crime contra a honra, já teria cumprido pena alternativa e estava solto há muito tempo. Mas como ele falou mal de ministro do Supremo, que democracia é essa? Está preso sem sentença, está preso sem condenação, está preso sem base legal nenhuma, e há um entendimento do Supremo que decisão deles não cabe habeas corpus. Decisão que virou precedente, que virou stare decisis, e que é imutável para os 11 Supremos, e durmam com esse atentado à justiça brasileira. Que, gente, para terminar, um coaching chamou seus adeptos, né, para uma reunião
escalando uma montanha, acampando uma montanha, ou sei lá o que vale, pôs em risco a vida dessas pessoas. A justiça teve que interferir e proibiu esse coaching de arregimentar esses seguidores, coisa que foi muito fácil na geração da internet, para suas aventuras, digamos assim, arriscadas e peculiares, né? A era do coaching é a era de endeusamento de soluções fáceis. Está na Bíblia. Cuidado com os falsos profetas, eu digo. Cuidado com os falsos mitos e cuidado, sobretudo, com os falsos fiéis. Aqueles caras que se dizem cristãos, mas estão em rede social falando mal dos outros, estão na fila do açougue falando mal dos outros, estão na padaria difamando, injuriando, né? E que não praticam o bem como ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Só praticam o mal, a língua ferina, inclusive exercitada de maneira nojenta nas redes sociais. Esse pessoal é muito perigoso e Jesus já nos alertava para eles lá no tempo das Escrituras. O fenômeno moderno do coaching é isso, solução fácil. Está todo mundo atrás de solução fácil. Por quê? Ninguém mais tem tempo, todo mundo quer ficar bonito para sempre, todo mundo quer ser feliz para sempre, todo mundo quer viver para sempre. Quando a vida diária não nos dá isso, nós vamos procurar soluções mágicas. Estado nenhum garante ou teria que garantir a felicidade de todos. Os estados modernos constitucionais podem e garantem o seu acesso a uma vida prazerosa. Mas para que você a obtenha em efetivo, vão influenciar diversos fatores. Papai do céu, sorte, ação, um pouquinho de livre-arbítrio, né? E um pouquinho de talento. Sem isso você não vai conseguir o paraíso na Terra. E como os caras acham que o governo lhes deve tudo, que o destino lhes deve tudo, que Papai do céu lhes deve tudo, porque afinal de contas eles nasceram ou vivem nesse malfadado século XXI, século da perfeição para os seus habitantes e contemporâneos que acham que tem o dever de desfrutar de cada minuto de sua vida com pouquíssimo ou nenhum esforço. Esses caras vão procurar a linha da autoajuda, isso na literatura, isso na linha da religião, isso na linha do coaching. Nenhuma solução fácil é verdadeira. Nenhuma solução fácil resolve. Isso serve para recuperar a mulher amada, para voltar a nascer cabelo, para curar a disfunção erétil, para exorcizar demônio, para ganhar dinheiro, enfim, para se relacionar bem no ambiente de trabalho. Nenhuma solução imediata e fácil funciona. São curandeiros. Se fosse fácil, não tinha ninguém com esse problema. Se curar calvície fosse fácil, não tinha careca. Né? Se curar disfunção erétil fosse fácil, não tinha impotente sexual. Se curar casamento perdido fosse fácil, não tinha divórcio. E por aí vai. Não existe solução mágica. Não existe coaching para isso. Ou, como dizia meu antigo sócio nos meus tempos de advocacia, Renato, nada que é de graça e bom bate à sua porta. E se for barato, então, pior ainda. Você tem que correr atrás e suar muito pelo seu sucesso e pela sua felicidade. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.